Olá, e o Pauta Extra traz um tema preocupante para Alagoas. Me refiro ao aumento de casos de HIV positivo no estado. Para falar um pouco mais sobre o assunto, converso com o psicólogo Hugo Torcato, ele que é do Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Évio Alto. Doutor, o aumento dos casos positivos de HIV foi de janeiro para cá? Na verdade, a gente tem observado esse aumento já há algum tempo, não necessariamente em janeiro, né, de alguns anos para cá. A AIDS ainda é vista como tabu em Alagoas, mas quando o paciente é diagnosticado, o Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Évio Alto desempenha um papel de mostrar que não é bem assim. O que é que aconteceu? Esse centro de testagem, como ele está conjugado com um hospital referência em tratamento às pessoas que vivem com HIV e AIDS, então por isso se justifica, né, além do índice de detecção da população em geral, soma-se também a parceiros e parceiras, né, de pacientes que estão internados com AIDS, né? Então é um somatório da população, daquela população que em algum momento, né, ela se entrou em contato e avalia que teve um risco da infecção pelo HIV, também com parceiro ou parceira de pacientes que estão internados. A AIDS, na verdade, ela ainda é vista como um tabu porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, muitas vezes imagina que a questão da morte, preocupação com rejeição social, né, como contar para um parceiro ou parceira, e aí a gente tem um trabalho, né, na psicologia que a gente acolhe essa pessoa e vai tranquilizando, vai mostrando que não é realmente necessariamente dessa forma, né? O psicólogo explica como é feito o teste e como se chega ao resultado. Pronto, então qual é o procedimento, né, o fluxo que a gente chama? Então, pessoas que, bom, para começar é aberto, né, a comunidade, todo mundo, né, tem um acesso. Estamos fazendo aqui, realizando dia de terças e quintas, de 8 às 12, e a pessoa precisa aportar alguma documentação, né? Nesse caso, um documento com foto oficial, o número do cartão SUS e um comprovante de residência. Assim que a pessoa chega ao serviço, ela se identifica, é entregue uma ficha, e aí antes de realizar o teste a gente faz uma palestra, né, que a gente chama de pré-teste, onde aí a gente vai conversar sobre o motivo que essa pessoa veio realizar o teste, falar sobre algumas doenças, expectativas em relação ao resultado, e a partir dessa conversa ela vai realizar o teste. O teste é muito simples, é uma punçãozinha no dedo, a gente chama uma furadinha no dedo, né, e nessa furadinha é possível se fazer até 4 testes. HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E com 30 minutos a gente consegue já dar esse resultado, né? Pessoas mais jovens, com a faixa etária entre 20 a 34 anos, são os mais acometidos pelo vírus HIV. Bom, a faixa etária é variável, né? Então, como ela é aberta à comunidade, então, desde jovens até pessoas mais velhas, porém, em relação ao HIV, o que é que a gente observa? Pessoas mais jovens, na faixa dos 20 a 34 anos, que são essa faixa onde é mais acometida do HIV, né? Geralmente são homens que fazem sexo com homens, jovens, usuários de drogas, profissionais do sexo, né? E pessoas trans também, né? Então, em relação à prevenção dessas infecções, o que é que a gente continua orientando? Além do uso do preservativo, não é? Então, não compartilhar materiais cortantes, tipo alicate de unha, pestobaba, escova de dente, pinças, né? E aí a questão realmente do cuidado, né? Então, assim, desse tipo de cuidado que faz com que a pessoa muitas vezes evite uma situação dessa, né? Um dado alarmante que o psicólogo fez questão de refrisar diz respeito ao número de jovens com AIDS no Brasil a partir dos 15 anos. No país, a taxa de detecção foi de 21,5%, enquanto Maceió aparece com 26%, acima da média nacional. Alagoas está um pouco abaixo. O índice de aumento, doutor, qual foi em relação ao Brasil e aqui no estado, Maceió? Então, o que é que a gente pensa? Quando a gente fala em índice, a gente vai falar em taxa de detecção, que seria exatamente aqueles casos que são detectados em um número X da população. No Brasil, essa taxa de detecção é em torno de 21,5%. Maceió, a capital, está em 26 aproximadamente, então você vê que é acima da média nacional. E Alagoas está um pouco abaixo dessa taxa, né? Estaria em torno de 16%, né? Então a gente observa que as capitais geralmente elas têm uma tendência, né, de o índice de detecção do HIV ser mais alto do que a média nacional, né? O que é que a gente tem observado ao longo de alguns anos para cá, né? De uns 5, 6 anos para cá? Que a faixa mais que está aparecendo com HIV, com a detecção do HIV, é a faixa entre os 15 e os 19 anos.
muito preocupante, porque são pessoas muito jovens, estão iniciando a vida sexual, muitas vezes não tem informação de como era a doença, né, há um tempo atrás, e aí tem a questão também do comportamento do ficar, né. Então, nessa faixa etária dos 15 aos 19, em menos de 10 anos, praticamente triplicou exatamente esse índice. Então, reforçar a questão da prevenção nas escolas, falar abertamente sobre questão de comportamento sexual, os riscos, né, que pode trazer, né. Então, é muito importante quem trabalha, né, nessa questão com os jovens, principalmente, ter exatamente esse entendimento, essa preocupação, né?